Fiz 61 anos naquele dia e tudo o que eu queria era um jantar tranquilo com meu filho, a esposa dele e alguns amigos. Nada grandioso, apenas boa comida, companhia calorosa e talvez um brinde a mais um ano me mantendo firme sem desmoronar. Em vez disso, terminei a noite em completo silêncio, olhando através de uma mesa iluminada por velas enquanto meu único filho reivindicava publicamente algo que nunca lhe pertencerá. A noite começou normalmente. O restaurante era um daqueles lugares novos e modernos que a Ashley escolheu, tijolos aparentes, luminárias Edison penduradas, garçons que te chamavam de chefe. Mal me sentei quando ela me entregou uma sacola de presente com papel de seda fofinho como um pavão. Dentro, havia um macacão de bebê estampado com os dizeres: a melhor avó do mundo. Achamos que era hora, disse ela, com os olhos arregalados e a doçura das unhas feitas, de começar a planejar o quarto do bebê. Não é, Daniel? Ele sorriu, quase calmo demais, ensaiado demais, e assentiu. É, principalmente porque em breve teremos mais espaço. Pesquei. Mais espaço? Ashley se inclinou sobre a mesa. Estamos muito gratos por você ter concordado, Mary. Sinceramente, nem toda mãe seria tão generosa. A mesa ficou em silêncio. Franzi a testa, sem saber com o que eu supostamente tinha concordado. Antes que eu pudesse perguntar, Daniel se levantou e bateu a colher na taça de vinho. Posso ter a atenção de todos por um segundo? Antes de começarmos, curtam e se inscrevam, e por favor me digam e a outros qual é uma lição de vida que todos deveriam aprender antes que seja tarde demais. Compartilhem nos comentários abaixo. Obrigado, disse ele, elevando a voz o suficiente para fazer os garçons pararem. Esta noite não é só para comemorar o aniversário da minha incrível mãe. É também para uma grande mudança para nossa família. Ashley pegou o celular, gravando. Vamos nos mudar para o apartamento da mamãe. Daniel sorriu radiante. Faz sentido. Ela não precisa mais de todo aquele espaço, e vamos começar uma família. É um presente tanto, sinceramente. Tão generoso. Vamos brindar a mulher que tornou isso possível. Taças tilintaram. Eu não me mexi. Meu garfo ficou suspenso no ar, mole na minha mão. Ele olhou para mim, sorrindo demais. Sério, mãe? A pressão na sala se instalou como uma armadilha se fechando. Ashley estava com a câmera apontada para mim. Todos me encaravam, esperando minha reação. Assenti, não porque concordasse, mas porque entrei em pânico. Meu cérebro congelou. Senti como se tivesse sido empurrada para um palco no meio de uma apresentação para a qual nunca havia feito teste. Forcei um sorriso, tomei um gole de vinho e esperei que a sala seguisse adiante. Não seguiu, na verdade. A conversa mudou de assunto, mas fiquei ali sentado enquanto o sangue se esvaía do meu rosto, a refeição virando papelão na minha boca. Ashley começou a falar sobre como redecoraria o apartamento, amostras de tinta, a localização dos berços, a retirada das cortinas de velhinha. Ela riu e disse: claro, deixamos você nos visitar. Você ainda pode deixar suas plantas na varanda, se quiser. Daniel acrescentou: vamos te dar bastante tempo para se mudar. Sem pressão. Eles nem me perguntaram. Eles decidiram, declararam, anunciaram aos meus amigos que minha casa, o lugar que compartilhei com meu falecido marido por 30 anos, a casa onde chorei, dormi e consertei a mão depois que um cano estourou, era agora o viveiro deles. Pedi licença no meio da sobremesa. Daniel me olhou como se eu estivesse sendo dramática, mas eu apenas disse a eles que não estava me sentindo bem. Ashley se ofereceu para chamar um serviço de transporte. Recusei. Andei 3 quarteirões com saltos que não usava há anos até meus dedos formarem bolhas e meu peito arder, mas era a única maneira de fazer meus pensamentos pararem de gritar. Quando cheguei em casa, meu apartamento parecia diferente, não era seguro, não era meu. Tranquei a porta, verifiquei de novo e de novo. As vozes deles ecoavam na minha cabeça, Ashley rindo das minhas cortinas, Daniel dizendo que eu não precisava do espaço. As fotos do meu marido se enfeitavam na estante, de repente, pareciam avisos, não lembranças. Sentei-me à mesa da cozinha com as mãos espalmadas sobre a superfície e não consegui me mexer por quase uma hora. Quando finalmente consegui, abri uma gaveta que não tocava há meses,
pastas antigas do meu marido, documentos legais, testamentos, contatos de emergência. A última vez que as examinei foi logo após o funeral dele. Encontrei algo que havia esquecido, uma procuração de 2 anos atrás, assinada durante uma internação hospitalar quando tive pneumonia. O nome de Daniel estava nela. Meu estômago embrulhou. Mandei uma mensagem para o meu advogado à meia-noite e perguntei se ainda era válido. A resposta veio de manhã: se você não revogou, sim. Precisamos conversar. Foi aí que me dei conta. Daniel não estava dando palpites. Ele não estava perguntando. Ele estava executando um plano. Não dormi naquela noite, nem por um segundo. Continuei vendo o rosto de Daniel enquanto ele brindava e fazia o anúncio, o jeito como ele me olhava, não com amor, não com hesitação, mas com expectativa, como se eu fosse um cheque sendo descontado. Sentei-me no sofá com o Rob bem enrolado, olhando para o nada enquanto a voz da Ashley ecoava na minha cabeça: estamos muito gratos por você ter concordado. Eu nunca concordei nem com palavras, nem com olhares, mas também não interrompi. Deixei a apresentação continuar. Esse foi o meu erro. E agora já estava se espalhando. Quando chequei meu celular de manhã, a Ashley tinha postado um vídeo com fotos em câmera lenta da minha sala de estar ao som de uma música acústica suave, com a legenda: o começo do próximo capítulo da nossa família, dizer adeus à casa da vovó e dar as boas-vindas ao nosso novo lar. Meu sofá, minhas estantes, minha janela com cortinas de renda. 37 comentários, que gentileza dela passar adiante. Ah, ela deve estar tão orgulhosa. Rolei a tela até não conseguir respirar. Daniel já tinha me enviado um plano de transição por e-mail, uma lista de coisas que eles queriam remover até o final do mês, junto com datas sugeridas para entrega e um link para o mural do Pinterest intitulado A Estética Neutra para Quarto de Bebê. Havia fotos do meu quarto reduzido a um berço e uma cadeira de balanço. Eu nem tinha respondido ao jantar ainda. Eu não tinha dito sim, mas eles tinham. Liguei para minha advogada antes das 9 horas. Seu tom de voz foi áspero no momento em que mencionei o nome de Daniel na procuração antiga. Você precisa vir hoje. Eu me vesti como se fosse para a guerra, calças passadas, camisa de colarinho, sapatos que faziam barulho no piso de madeira. Trouxe todas as pastas, todas as escrituras, todos os papéis velhos que consegui encontrar. Ela folheou tudo, com os lábios franzidos. Você nunca revogou isso, Mary. Tecnicamente, ele tem acesso para tomar algumas decisões em seu nome se você for considerada clinicamente incapaz. Mas não estou, eu disse. Correto. Mas se ele tivesse um médico dizendo que você estava apresentando sinais de declínio de memória ou confusão, mesmo que fosse apenas em um formulário, ele poderia usar isso para contestá-la no tribunal. É raro, mas acontece, especialmente em disputas de propriedade familiar. Meu estômago embrulhou. Ela me olhou por cima dos óculos. Precisamos revogar isso agora, e você precisa ter cuidado com o que diz e assina. Tudo precisa passar por mim. Entendeu? Assenti. Eu não confiava na minha voz. Quando cheguei em casa naquela tarde, minha chave do portão da frente não funcionava. Por 2 minutos inteiros, me mexi, me virei, entrei em pânico, até perceber que a fechadura do portão simplesmente estava dura de frio. Me senti uma idiota, mas também me perguntei por um segundo aterrorizante se eles tinham trocado as fechaduras. Naquela noite, eu não cozinhei. Eu não limpei. Sentei-me à mesa da cozinha e fiz uma lista. Tudo que eu havia pago na vida adulta de Daniel, a mensalidade da faculdade que ajudei a pagar quando ele perdeu a bolsa, o casamento dele, onde paguei as flores e metade do buffet, o empréstimo de emergência para os tratamentos de fertilização in vitro 2 anos atrás, que nunca aconteceu. Eles nem estavam tentando. Só disseram a palavra bebê e sabiam que eu ia derreter. E agora é isso. Entrei no meu quarto e abri o armário. Havia álbuns de fotos antigos na prateleira de cima. Peguei um e folheei as páginas, Daniel com seu uniforme da liga infantil, Ashley na festa de noivado sorrindo com dentes perfeitos, eu e meu marido segurando taças de champanhe neste mesmo apartamento. Fechei o livro. Então peguei meu celular. Mandei uma mensagem para o Daniel com uma frase: precisamos conversar, e não por meio de anúncios ou painéis do Pinterest. Nenhuma resposta por 4 horas. Quando finalmente recebi,
Foi um único emoji de polegar para cima. Foi aí que eu soube que não era mais a mãe dele. Eu era o obstáculo dele, uma porta trancada, um nome na escritura, algo que ele precisava tirar do caminho. E ele não ia perguntar de novo. 3 dias depois do jantar, um envelope pardo deslizou por baixo da porta do meu apartamento enquanto eu estava no chuveiro. Nenhuma batida, nenhuma campainha, apenas o suave raspar do papel contra o azulejo. Eu nem percebi até sair e quase escorregar nele com os pés molhados. Abriu ali mesmo, na minha toalha, com o coração já acelerado antes de desdobrar as páginas. Era um documento intitulado Contrato Preliminar de Transferência de Imóvel Residencial. Havia uma linha para o meu nome já preenchida, outra para o Daniel e outra para Ashley. A única em branco era a assinatura, a minha. Em anexo, havia uma nota de apresentação escrita na voz de Daniel, mas claramente digitada por outra pessoa, sem pressa. Só preciso que isso seja assinado antes de sexta-feira para prosseguirmos com as aprovações bancárias. Obrigada novamente, mãe. Aprovações bancárias. Isso significava que eles não estavam apenas planejando. Já estavam usando minha casa como alavanca. Sentei-me na beirada da banheira, com o papel pingando da minha mão. Mandei uma mensagem para minha advogada novamente, e ela me ligou em minutos. Enviei uma foto do documento. Sua voz assumiu um tom calmo, mas firme. Ele está seguindo em frente presumindo que isso já é dele. Se você assinar, acabou. Nem deixe no balcão sem supervisão. Destrua. Eu disse, ele enviou pelo correio. Ela respondeu, então isso significa que ele está criando um rastro de papel que faz parecer que você está participando voluntariamente. Não responda. Não escreva. Naquela noite, peguei o arquivo novamente, determinada a entender cada pedaço de papel ligado ao meu nome. Foi então que o encontrei, um pacote de diretivas de saúde de 2 anos atrás, durante minha internação hospitalar, quando tive a infecção pulmonar. Eu havia assinado alguns formulários sob estresse, a maioria clichês, mas enterrado no pacote havia uma designação de autoridade limitada, nomeando Daniel como meu representante para decisões financeiras durante a incapacidade. Agora eu me lembrava. Ele me trouxe o documento enquanto eu estava conectado a uma intravenosa, dizendo, só assine aqui para que eu possa ajudar com a questão do seguro. Eu nem tinha lido, só rabiscado meu nome para tirá-lo do meu pé. Meu advogado confirmou mais tarde naquela noite. Se encontrassem um médico disposto a alegar que eu era esquecido ou confuso, poderiam tentar contestar minha capacidade de administrar meus próprios bens. Não seria fácil, mas seria o suficiente para me congelar no tribunal. E se eu tivesse concordado acidentalmente com algo por e-mail ou mensagem de texto sem perceber as implicações, eles poderiam interpretar isso como consentimento. Fiquei completamente imóvel. Repassei o jantar de aniversário, o jeito como Ashley sorria enquanto me filmava, o jeito como Daniel continuava usando o verbo no passado. Mamãe concordou, ela vai deixar, ela disse que podíamos. Não foi desleixo. Foi praticado, ensaiado. Ele estava narrando uma versão da verdade que eles vinham construindo pelas minhas costas, e eu tinha deixado. Passei a manhã seguinte congelando meu crédito, protegendo minhas contas bancárias e revogando todo tipo de poder que Daniel já tivera. Removai-o dos meus contatos de emergência. Troquei a senha dos meus aplicativos financeiros. Comecei a registrar cada interação por escrito e a tirar prints de tudo. Não respondi mais às mensagens dele, mas salvei todas. Naquela noite, liguei para o síndico do prédio e perguntei quem tinha acessado o portão de segurança na noite anterior. Ele hesitou e disse, o Daniel usou sua chave reserva. Ele disse que estava verificando você. Eu não tinha pedido. Não tinha me machucado. Eu nem sabia que ele ainda tinha uma reserva. Perguntei se a fechadura poderia ser trocada. Ele disse que sim, mas que seria necessário um pedido formal. Então, eu registrei um. Naquela noite, coloquei todos os meus documentos importantes num cofre de metal e o coloquei debaixo da cama. Parei de beber vinho no jantar. Parei de tomar soníferos. Precisava manter a mente afiada. Comecei a registrar em um diário cada interação que tive com Daniel e Ashley, caso precisasse provar minha clareza mental. Certa noite, até fiz uma lista de compras falsa e a adicionei ao diário para registrar a data e hora da minha caligrafia. Eu não estava sendo paranoica.
Estava sendo caçada. Eles não estavam apenas esperando que eu entregasse minha casa. Estavam construindo um caso para levá-la sem pedir. A campainha tocou 2 dias depois, e quando olhei pelo olho mágico, Ashley estava lá sorrindo como se nada tivesse acontecido, segurando uma sacola branca de presente e uma xícara de café gelado com meu nome escrito errado com caneta hidrográfica. Abri a porta pela metade, mas não o suficiente para convidá-la a entrar. Só pensei em passar aqui, disse ela, com a voz açucarada. Queria ver como você estava e trouxe seu favorito, creme de avelã com bastante gelo. Ela tentou me entregar a bebida, mas eu não me mexi. Você não mandou mensagem antes. Ela riu levemente, ignorando o riso. Achei que seria legal aparecer. Você tem estado quieta. Deixei-a ali parada, esperando que o silêncio a fizesse ir embora, mas, em vez disso, ela empurrou a sacola de presentes para mim. São vitaminas, disse ela, com os olhos arregalados como os de uma criança prestes a compartilhar um segredo. Pré-natal. Esperamos. Mas você já sabia disso. Pesquei. Você está grávida? Ela colocou a mão na barriga dramaticamente, como se já estivesse mostrando apenas algumas semanas. Não íamos dizer nada, mas depois do jantar, ela olhou para baixo, fingindo se emocionar. Significou muito você nos dar o seu lugar. Sentimos que é um sinal. Ela não estava grávida. Eu soube no momento em que ela disse isso. Seus olhos estavam muito alertas, muito ansiosos. E mais tarde, quando ela finalmente entrou depois que eu me afastei por um segundo, ela largou a bolsa e foi direto para a cozinha, abriu a geladeira, pegou uma água com gás e bebeu sem olhar o rótulo. Ninguém se preocupava com cafeína ou gás tão casualmente, se estivesse grávida e ansiosa. Mas eu não disse nada. Apenas observei. Ela começou a andar pelo apartamento como se já lhe pertencesse, falando sobre onde ficaria o berço, como repintaria as paredes, como poderia derrubar o armário estreito do corredor para abrir espaço. Fiquei parada no canto da sala, paralisada, ouvindo-a reformar minha casa como se estivesse revendendo esta estante, disse ela, passando os dedos pela parte de cima. Podemos doá-la, certo? Está um pouco ultrapassada. Meu marido construiu aquela estante com as próprias mãos há 31 anos. Não respondi. Ela continuou, abrindo gavetas, espiando a lavanderia, comentando sobre quais móveis valiam a pena manter. Segui-a silenciosamente até o corredor. Acho que deveríamos transformar este quarto em um quarto de bebê o mais rápido possível, disse ela, gesticulando em direção ao meu quarto de costura. Sabe, antes que você se canse de subir escadas. Bebês precisam de um ambiente calmo, sem bagunça. Foi então que algo dentro de mim finalmente se rompeu. Mas ainda assim não gritei. Apenas perguntei, Ashley, quando seu médico confirmou a gravidez? Ela piscou rápido, pegou o choro e riu sem jeito. É cedo. Muito cedo para exames. Eu simplesmente sei. Então, nada de ultrassom, nada de exame de sangue. Quer dizer, vamos na segunda, gaguejou ela. De qualquer forma, você será a primeira a saber. Obviamente, obviamente. A palavra soou em meus ouvidos como um insulto. Observei-a levar sua água com gás de volta para a sala e mexer no celular enquanto sua bolsa permanecia aberta no balcão da cozinha. Lá dentro, vi uma pasta de papel pardo. Esperei até que ela entrasse no banheiro. Quando dei uma espiada, vi cópias da planta do meu apartamento etiquetadas com a disposição dos novos móveis e uma estimativa impressa do Zillow com o valor atual. Ela estava organizando o imóvel. Eles não tinham se mudado. Estavam repassando tudo na cabeça, talvez até para outra pessoa. Tirei uma foto dos documentos, devolvi a pasta silenciosamente e sentei no sofá antes que ela voltasse. Quer ficar para o jantar? Perguntei. Ela pareceu chocada, depois sorriu. Claro, seria ótimo. Devo ligar para o Daniel? Respondi. Não, só nós dois. Servi-lhe macarrão congelado e vinho velho. Deixei-a se acomodar. Então, a vi sair por volta das 8, ainda sorrindo, ainda falando sobre paletas de cores e nomes de bebê, completamente alheia ao que tinha visto na bolsa dela. Tranquei a porta atrás dela e empurrei minha pesada máquina de costura para frente. Eu não estava com medo. Estava concentrada.
Abri meu celular, naveguei pelas minhas capturas de tela e criei uma nova pasta chamada Prova. Isso não era família. Isso era fraude. E agora eu tinha provas. Na manhã seguinte, acordei antes do nascer do sol e comecei a arrumar as malas, não com caixas, mas com informações. Liguei para minha velha amiga Iris, uma corretora de imóveis aposentada que agora morava a 3 cidades de distância e passava a maior parte dos dias cuidando de rosas e ignorando as mensagens do ex-marido. Iris não perguntou por que eu estava ligando às 6h11, apenas disse: "Fale comigo." E eu falei. Contei tudo a ela, cada passo, desde o jantar de aniversário até a falsa gravidez de Ashley, os documentos na bolsa, a narrativa forjada que eles estavam espalhando como um conto de fadas familiar. Iris ouviu sem interromper e disse: "Você precisa sair antes que percebam que você descobriu." Ela se ofereceu para me ajudar a anunciar o apartamento discretamente por meio de sua rede de compradores particulares, sem anúncios públicos, sem fotos online, apenas o boca a boca entre clientes sérios que pagam à vista. "Você receberá um pouco menos", disse ela, "mas isso os impede de interferir ou contestar a venda antes do fechamento." Concordei imediatamente. Nos 3 dias seguintes, me fiz de boba. Mandei mensagens curtas e amigáveis para Daniel. Curti as novas fotos do quarto da Ashley no Instagram. Postei uma foto do meu jantar certa noite, bolo de carne com purê de batatas, com uma legenda dizendo que nada se compara à comida caseira. Queria que acreditassem que eu ainda era dócil, ainda meiga. Enquanto isso, marquei uma visita a uma pequena propriedade que encontrei através da Iris, uma cabana de 2 quartos a 2 estados de distância, em uma cidadezinha à beira de um lago, onde ninguém me conhecia e ninguém devia nada a Daniel. As fotos do anúncio mostravam uma cozinha antiga e um pátio rachado, mas eu não me importava. Era particular. Era meu. O vendedor era um viúvo querendo reduzir o tamanho da casa e concordou em vender à vista se eu não pechinchasse. Apertamos as mãos no dia seguinte. Enquanto Daniel pensava que eu estava assistindo a programas de culinária, eu coordenava uma transferência bancária e agendava mudanças para móveis que eu não tinha contado a ninguém que levaria. Contratei um homem da igreja, Frank, que tinha uma caminhonete e não fazia perguntas. Ele encaixotou os equipamentos antigos da oficina do meu marido, os pratos de família e as caixas de fotos do sótão, tudo em um dia. Avisei ao síndico do prédio que viajaria por tempo indeterminado e que não compartilharia nada com a família, a menos que desse permissão. Ele arqueou as sobrancelhas, mas assentiu. Então, fui até o escritório de locação e mudei meu contato de emergência para Iris. Mudei meu endereço para uma caixa postal na nova cidade e comecei a encaminhar correspondências pelos Correios dos Estados Unidos com uma data de início aleatória 2 semanas depois, para que eles não percebessem a diferença. Cheguei a ligar para a companhia elétrica e marcar uma data para o desligamento, sob a desculpa de que ia morar com um parente para me recuperar. A mulher ao telefone ofereceu condolências que eu não corrigi. Todos os dias, eu mantinha uma expressão neutra, um tom gentil. Deixei Daniel acreditar que eu era fraco. Deixei Ashley acreditar que eu era grato. Mas, pelas costas deles, eu estava desvendando todo o plano deles. No 4º dia, a Ashley me mandou um vídeo, ela sentada no sofá da minha sala, falando sobre trazer o aconchego de volta ao ambiente. A legenda dizia: "Em breve será nosso, mas para sempre o legado da vovó." Teve 2.000 visualizações. Eu não chorei. Tirei um print. Arquivei na categoria Prova. Naquela noite, deixei uma única dica. Coloquei uma mala vazia no corredor, onde a Ashley haveria na próxima vez que aparecesse sem perguntar. Ela pensaria que eu estava fazendo as malas para uma viagem curta. Ela contaria para o Daniel. Eles pensariam que ainda tinham tempo. Não tinham. Eu estava indo embora antes do fim da semana. E quando eles percebessem, as chaves estariam nas mãos de outra pessoa, e o único vestígio que eu deixaria para trás seria um arquivo trancado e o cheiro de lavanda que eles jamais conseguiriam tirar das cortinas. Aconteceu numa terça-feira, no final da tarde, enquanto eu encerrava uma ligação com a empresa responsável pela escritura, confirmando que a venda do apartamento seria fechada em 72 horas, tudo à vista, sem contingências, exatamente como Iris havia combinado. Eu tinha acabado de desligar quando bateram forte, insistente, nada educado. Não atendi. Fiquei parada no corredor, em silêncio, escutando.
A batida veio de novo, depois uma voz, a do Daniel. Mãe, abra a porta. Não me mexi. Eu sabia que ele tinha trazido a chave. Também sabia que tinha trocado as fechaduras 2 dias antes, um detalhe que não havia mencionado a ninguém. Ouvi a chave tentar, falhar, chacoalhar, uma pausa e, em seguida, uma batida mais forte. Mãe, preciso falar com você. Esperei. Finalmente, ele parou de tentar a fechadura e começou a falar através da porta. Olha, você não está respondendo às minhas mensagens, e a Ashley está surtando. Precisamos saber o que está acontecendo. Não respondi. Apenas me encostei na parede, de braços cruzados. Descobrimos sobre o corretor, disse ele, mudando o tom de voz. A Iris ligou para alguém que conhecemos. Você está vendendo o lugar. Está falando sério? Silêncio. Você está sabotando a sua própria família. Entendeu? Mais silêncio. Então, sua voz ficou mais baixa, como se ele achasse que eu estava ali. Se você não abrir esta porta e falar como um adulto, juro por Deus que farei o que for preciso legalmente. Ele saiu depois disso, mas deixou algo para trás, um envelope enfiado no batente da porta, quase exatamente igual ao que eu havia recebido antes. Dentro havia uma notificação formal, digitada e impressa, um pedido de revisão de ocupação transitória, assinado por um assistente jurídico de um escritório que eu não reconheci, com uma seção destacada que dizia possível pedido de tutela médica pendente. Peguei o papel, coloquei-o sobre a mesa e liguei para minha advogada. Ela atendeu antes do segundo toque. Li a frase em voz alta. Ela suspirou. Eles estão intensificando a situação. Vão tentar questionar sua competência. Não estão apenas pressionando. Estão construindo um caso. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com meu cofre aberto, organizando meus documentos, copiando arquivos, gravando a mim mesma lendo um resumo das minhas decisões financeiras até o momento, com carimbos de data e hora, e enviando-o por e-mail para uma pasta segura a qual meu advogado tinha acesso. Anexei uma lista de cada transação, cada captura de tela, cada mensagem de texto. Expliquei por que havia feito cada coisa claramente, sem gaguejar, com datas, horários e referências. Mostrei o contrato de venda, a oferta de compra da cabine, o relatório de inspeção. Foi exaustivo, mas precisava ser hermético. Eu não estava apenas protegendo meus ativos, estava protegendo minha mente, porque no momento em que alguém diz que você é esquecido, as pessoas param de prestar atenção ao que você realmente lembra. No dia seguinte, Ashley apareceu sozinha. Ela nem bateu. Ficou parada no corredor, gritando alto o suficiente para os vizinhos espiarem pelas persianas. Estamos tentando aumentar nossa família, e você está sendo cruel, gritou ela. Você disse que teríamos um lar. Você disse que éramos bem-vindos. Ela pegou o celular e eu vi a luzinha vermelha piscando. Ela estava filmando. Abri a porta o suficiente para ser vista, mas não o suficiente para ser ouvida claramente, e disse apenas uma palavra: saia. O vídeo dela captou isso. Só isso, o choro dela, eu com cara de frio. Naquela noite, um vídeo foi publicado na conta dela com o título Quando a Família Te Trai, uma gravidez sem um lar. Tinha música, fades lentos e mais de 4.000 curtidas em poucas horas. As pessoas comentaram: como uma mãe pôde fazer isso? Comportamento repugnante de uma boameira acumuladora. Ela não merece netos. Tirei print de tudo, salvei cada postagem e enviei tudo para o meu advogado. No dia seguinte, Daniel me mandou uma única mensagem de texto: se quiser evitar o tribunal, assine o anexo e esqueceremos tudo isso. Era um PDF, um contrato de transferência de escritura. Ashley tinha assinado. Daniel tinha assinado. Meu nome estava em branco. Encaminhei sem abrir. Então, respondi a mensagem de Daniel pela primeira vez em dias: você será intimado dentro de uma semana. Não entre em contato comigo novamente. Desliguei o celular. Ao pôr do sol, eu já tinha minhas malas prontas, minhas chaves prontas e um bilhete deixado para os compradores: tudo aqui é de vocês agora, exceto o silêncio que estou levando comigo.
Saí às 4h35, pouco antes de o céu começar a mudar, quando as ruas estavam silenciosas e o único som era o da minha mala de rodinhas atravessando a calçada rachada em frente ao apartamento onde morei por 32 anos. Não olhei para trás. Iris me encontrou 2 cidades depois, com um café e um sorriso que dizia tudo o que ela não conseguia dizer em voz alta. O chalé ficava a 4 horas de distância, aninhado perto de um lago, cercado por árvores e silêncio. E quando cheguei, não desfiz as malas imediatamente. Fiquei parada na cozinha vazia e respirei tão fundo que parecia que estava prendendo a respiração há meses. Não olhei meu celular. Eu sabia o que me esperava, e eu estava certa. Quando finalmente liguei o aparelho, 3 dias depois, havia 37 chamadas perdidas, 19 mensagens de voz e mais de 60 mensagens, a maioria do Daniel, algumas da Ashley e várias de números que eu não reconheci. Mas foram as mensagens em grupo que me deram um nó no estômago. Primos, familiares, amigos, até minha própria irmã tinham sido incluídos. Capturas de tela. Ashley tinha enviado o vídeo em que eu a expulsava de casa. Daniel tinha escrito uma longa mensagem sobre como eu os havia abandonado bem na hora em que o bebê deles estava chegando, como eu havia virado a casa deles de cabeça para baixo e fugido como uma covarde. A mentira do bebê ainda estava rolando. Mas, pior, as pessoas estavam acreditando. Não respondi a nenhuma mensagem, mas li todas. E a decepção caiu como um balde de água fria. Pessoas que eu havia hospedado para férias, ajudado com as contas, ligado quando seus pais faleceram, agora diziam coisas como: espero que você caia em si. Ou, a família deve se manter unida. Estava claro que Daniel não estava apenas reescrevendo nossa história. Ele estava se colocando no papel de vítima. Mas então algo inesperado aconteceu. Minha sobrinha Melissa, aquela que nunca gostou da Ashley, me mandou uma mensagem privada: Tia Mary, eu não acredito em nada disso. Você está bem? Eu respondi: sim, tudo bem. Ela respondeu com um emoji de coração e disse: me liga se precisar de reforço. Eu não chorei, mas senti a lealdade silenciosa. Isso me lembrou que nem todo mundo se deixa enganar. No dia seguinte, minha advogada ligou para confirmar o fechamento da venda. Os fundos foram transferidos e a escritura registrada. Legalmente, o apartamento não era mais meu e nunca do Daniel. Perguntei a ela sobre as ameaças de tutela. Ela disse: eles não vão se arriscar a entrar com o pedido agora. Você os enganou, e a narrativa social não se sustentará no tribunal depois que mostrarmos o cronograma real, mas você deve atualizar seu testamento imediatamente. Eu já tinha feito isso, semanas atrás. Agora, tudo ia para um fundo comunitário que apoiava mulheres idosas que estavam recomeçando minha cabana, minhas economias, até mesmo a pequena apólice de seguro de vida que eu mantive todos esses anos. Daniel e Ashley não só foram excluídos, como também foram legalmente impedidos de contestar. Naquela noite, enviei a cópia final por e-mail para meu advogado, servi um copo d'água e sentei na varanda da frente da cabana, observando o sol desaparecer atrás das árvores. Era tranquilo, não solitário, apenas um silêncio limpo e aberto. Meu celular vibrou uma última vez antes de eu desligá-lo para dormir. Era o Daniel. Sem cumprimento, sem pedido de desculpas. Apenas: se o papai pudesse te ver agora, ele ficaria enojado. Não respondi. Não precisava. Eu sabia exatamente o que o pai dele diria se estivesse vivo. Ele diria que ela deveria ter feito isso antes. Tudo começou com um pacote sem endereço de retorno, sem bilhete, apenas uma caixa branca e fina deixada do lado de fora da porta da frente da cabana, embrulhada em papel de seda e fita, como uma espécie de oferta de paz. Dentro, havia uma foto emoldurada de uma ultrassonografia e um cartão que dizia: podemos recomeçar? AID. A imagem parecia real à primeira vista, mas eu já a tinha visto antes. Ashley havia postado a mesma ultrassonografia de um aplicativo de gravidez meses antes como um espaço reservado no quadro de visualização. Eles imprimiram uma falsificação, enviaram pelo correio e emolduraram. Coloquei-a no balcão sem tocá-la novamente. 2 dias depois, chegou o e-mail. Assunto: jantar. Corpo da mensagem: estaremos na sua região neste fim de semana. Vamos conversar. Sem pressão, só a família. Não respondi. No sábado à noite,
faróis apareceram na estrada de cascalho por volta das 18h40, bem na hora em que o sol se punha atrás da linha das árvores. Observei da janela da cozinha uma SUV prateada estacionar no início da trilha. Eles saíram, vestidos elegantes demais para uma visita surpresa, Ashley de salto alto, Daniel com seu blazer velho, segurando uma garrafa de vinho. Não abri a porta. Deixei que batessem, primeiro suavemente, depois com mais força. Mãe, chamou Daniel. Só queremos conversar. Viemos até aqui. Fiquei lá dentro com as luzes apagadas, as mãos apoiadas no encosto da cadeira, sem me mexer, sem reagir. A voz de Ashley juntou-se à dele, subitamente embargada por uma falsa emoção. Você está excluindo seu neto, gritou ela. É isso que você quer? Não respondi. Não precisava. Eles ficaram do lado de fora por 22 minutos. Eu cronometrei. Por fim, a garrafa de vinho foi deixada no degrau, e eles foram embora sem dizer uma palavra. O rótulo dizia Forgivenes Pinot Noir. Joguei tudo no ralo. Naquela noite, Daniel mandou uma última mensagem: você venceu. Espero que tenha valido a pena perder sua família. Não respondi. Simplesmente tirei uma captura de tela, adicionei a pasta e excluí o contato dele para sempre. Na manhã seguinte, tomei café com minha nova vizinha, Clary, que havia se mudado para a região depois de se divorciar do marido, com quem estava casada há 40 anos, e abrir um pequeno negócio de sabonetes na garagem. Ela riu quando contei sobre a ultrassonografia falsa. As pessoas ficam ousadas quando há dinheiro envolvido, disse ela. Mas você não deu a elas o que queriam. Isso a torna perigosa para elas agora. Assenti. Perigosa parecia novo. Parecia certo. Naquela semana, comprei um novo canteiro, plantei tomilho e hortelã e me juntei à cooperativa local. Quando o telefone tocou novamente na sexta-feira, era um número que eu não reconheci. Deixei cair na caixa postal. Então a curiosidade venceu e apertei o play. Era Ashley. Oi, Mary. Sou eu. Sei que as coisas ficaram complicadas, e só queria dizer que ainda esperamos manter uma porta aberta para o bebê, para o futuro. Por favor, ligue. Apaguei porque a única porta que importava era aquela pela qual eles nunca mais poderiam passar. Não foi um caso dramático, nada de escritório de mogno nem suspiros de parentes chocados, apenas uma reunião tranquila tomando um café preto na mesa do meu advogado em uma manhã nublada de quinta-feira. A assinatura final selando o que eu já sabia lá no fundo: Daniel e Ashley estavam oficialmente excluídos de tudo. Nenhuma cláusula de reserva, nenhuma reconsideração vaga, apenas um documento claro e vinculativo declarando que todos os meus bens, da minha cabana às minhas economias, passando pelo porta-retratos de prata no meu criado mudo, agora pertenciam a uma doação comunitária que criei em nome do meu marido, dedicada a apoiar mulheres mais velhas que escapam de abusos financeiros ou emocionais de suas famílias. Minha advogada, Annette, me entregou uma cópia impressa enquanto conferia cada página. Está feito, disse ela. Se contestarem, vão perder. O rastro de papel é indestrutível. Assenti e peguei a pasta, sentindo o peso dela como uma armadura. 2 dias depois, Melissa ligou. Acho que o Daniel sabe, disse ela. Ele anda postando aquelas imagens com citações passivo-agressivas de novo, esse tipo de coisa de traição sempre vem dos mais próximos ao ponto. E Ashley mudou sua bio do Instagram para somente família escolhida. Ri pela primeira vez em semanas, curta e forte. Deixe-o citar, eu disse. Perderam o direito ao meu nome quando tentaram roubá-lo. Uma semana depois, recebi uma carta da diretoria da instituição de caridade confirmando que a conta havia sido aberta sob o nome Andek Exit Fund, com meu primeiro depósito já alocado. Reli a papelada 2 vezes antes de guardá-la no armário ao lado das minhas xícaras de chá. Naquela noite, abri uma garrafa de água com gás e sentei do lado de fora, sentindo a brisa que soprava do lago, olhando as fotos do apartamento que eu não tinha mais. Uma nova família havia se mudado, jovem, simples, normal. Sem planos para o quarto do bebê, sem manipulação, apenas sorrisos em uma sala de estar limpa. Sem filtros. E ao fundo, vi a velha estante que meu marido construiu, ainda de pé. Eles não a haviam derrubado. Tinham plantado plantas nela. Parecia um encerramento.
Meu telefone vibrou novamente mais tarde naquela noite. Uma mensagem do antigo colega de faculdade do Daniel, logo ele, viu o que eles fizeram. Você fez bem em cortá-los. Gostaria que minha mãe tivesse feito mesmo antes que minha irmã a deixasse sem nada. Respondi com um simples obrigada. Porque a verdade era que eu não tinha apenas me protegido. Eu tinha dado nome a algo que milhões de pessoas viveram e nunca falaram. Eu estava farta de ficar quieta. E enquanto eles ferviam em suas câmaras de eco de falsas queixas, eu reescrevi o final que eles achavam que tinham o direito de escrever. Não os provoquei à briga. Dei-lhe silêncio, e isso, eu estava aprendendo, era mais alto do que qualquer coisa que pudessem gritar. 6 meses depois, eu estava na varanda dos fundos da minha cabana, descalça, com as mãos em volta de uma caneca quente de chá de menta cultivado no vaso que eu mesma construí, observando uma fileira de pássaros traçar o céu como uma corda sendo puxada sobre o lago. Não tive notícias de Daniel ou Ashley por mais de 2 meses desde que a notificação judicial final foi emitida, impedindo-os de me contatar sobre qualquer questão de herança ou patrimônio. Eles não contestaram o testamento. Não tentaram novamente. Acho que finalmente entenderam que eu havia partido não apenas fisicamente, mas para sempre. Como se a versão de mim que eles manipularam tivesse feito as malas e desaparecido para sempre. Eu passava meus dias de forma diferente agora, manhãs no jardim, tardes fazendo trabalho voluntário no centro comunitário, noites aprendendo a jogar xadrez com Clary, que jurava que eu tinha um instinto assassino por trás de toda aquela educação. Eu tinha feito amigos, amigos de verdade, que nunca perguntavam sobre dinheiro, que não sorriam apenas quando precisavam de alguma coisa. A cabana tinha se tornado mais do que um refúgio. Era um recomeço. Cozinhei de novo. Ri alto. Dormi sem agarrar meu celular como uma arma. Um dia antes do meu aniversário, recebi uma carta da Melissa com uma foto da filha recém-nascida e um bilhete que dizia simplesmente: se ela crescer e ficar com metade da sua força, terei feito algo certo. Prendi a carta na geladeira com um imã em forma de girassol e chorei o tipo de lágrima silenciosa que não arde, o tipo que enxuga o que resta de algo. Naquela noite, sentei-me à mesa e preenchi um cheque para um abrigo que ajuda mulheres idosas a escapar do controle financeiro, assinei-o e selei-o com as palavras: use-o bem. Ela saiu. Enquanto o sol se punha atrás das árvores e a brisa soprava suavemente através dos sinos de vento que eu pendurara num velho gancho de pinho, o meu telemóvel vibrou mais uma vez, um número desconhecido. Não hesitei. Nem olhei. Desliguei-o e guardei-o numa gaveta. Eu não precisava mais daquilo porque aquela vida que eu havia construído sem plateia, sem apresentação, sem ninguém aplaudindo por algo que ajudaram a destruir, finalmente era minha. A cabana estava silenciosa, e eu também. E, pela primeira vez em anos, aquele silêncio não parecia algo que faltava. Parecia paz, permanente, definitiva, exatamente como eu queria. Exatamente o que eles nunca mais tocariam.